Saúde, colega, seja bem-vindo. Hoje eu vou te apresentar aqui, junto com dois grandes amigos meus, sobre DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Pensa que quando você está diante do seu paciente, você faz um check-up laboratorial, chega um hemograma para você. Você bate o olho no hemograma, já consegue inferir vários fatores sobre a condição de saúde do seu paciente. O DRE é o hemograma da saúde financeira do seu negócio, do seu consultório, da sua clínica. E isso é importantíssimo, porque eu vejo muitos médicos que sobram dinheiro todo mês, eles estão bem, eles performam, e aí eles negligenciam o controle financeiro. E o problema disso é que ele poderia estar sobrando mais. Quando você olha para o seu DRE, você sabe, através dos números, aonde você pode mexer, aonde você tem que investir, aonde você tem que cortar. Nós vamos entender toda essa lógica aqui, hoje com o meu querido amigo Marcos Suzano e Felipe Coelho. Mas antes de eu passar a palavra para eles, eu preciso te falar da imersão da SD Escola de Negócios. A próxima vai ser no dia 29 e 30 de novembro, último sábado e último domingo do mês de novembro de 2025, aqui na cidade de São Paulo, no WTC, World Trade Center, na Berrini. As três turmas anteriores tivemos depoimentos muito fortes de quanto a imersão está impactando na vida dos médicos. Então, se você quer dominar gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, vem conosco. Quero te ver no sábado e no domingo, em novembro, para você dominar estes pilares e ser um dono de negócio médico. Vou começar com o Marquinhos, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Você esteve conosco na terceira imersão. Você pôde entender um pouquinho como que a imersão trabalha e você trouxe para a gente uma aula lá sobre a importância do DRE. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no podcast. Mas primeiro, seu background, conta um pouquinho da sua história. Boa, obrigado, Lourenço. Muito obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Trabalhei no mercado financeiro, como todo bom engenheiro, acabei parando lá, né? No meio do caminho, fui fazer um MBA fora, tá? Porque abri algumas faculdades e fui para o lado de Michigan, na Ross School of Business. E trabalhei um tempo fora, em M&A, fusão e aquisições, então carreira no mercado financeiro já longa. Trabalhei em Corporate Finance aqui no Brasil antes, depois M&A, e voltei para o Brasil para trabalhar agora em Wealth Management. E hoje atuo como diretor no Banco Suíço UBS. E você tem aquele coletinho bonito da Faria Lima? Não tem. Rapaz, olha, só uma coisa assim, se alguém me dá um colete de presente, eu vou agradecer, vou ficar muito lisonjeado, eu vou pegar minha esposa e falar, doa para alguém. Porque eu quero poder dizer, trabalhando na Faria Lima, que eu não tenho um colete no meu armário. Oh, então Faço questão de poder dizer. Adoro os Faria Lima, tenho amigo Faria Lima, mas não me considero um Faria Lima raiz, vamos dizer assim. Maravilha. Felipe Coelho, seja bem-vindo também, o seu background. Obrigado, Lourenço. Prazer estar aqui com você. Primeiro, é um prazer porque eu pude acompanhar um pouco dessa trajetória, né? Eu acho que é legal a gente ver, a gente que esteve na última imersão, ver onde você chegou, o que você conquistou e sem perder seus princípios e aquilo que você é. Então, queria te falar isso, cara. Obrigado. Estamos num ambiente aqui pessoal também, né? Eu acho que eu participei de um momento muito importante na sua vida e ver todo o seu sucesso caminhando após isso tem sido muito gratificante também, né? Agradeço e eu reconheço esse momento e você é um grande amigo. É isso aí, padrinho. Mas vamos lá, Meu Lourenço. padrinho de casamento. Pois é. Eu estava no mercado até então, até a gente fundar a Decifra juntos, dentro de uma necessidade que a gente viu, junto com uma fase de transição também. Minha esposa é médica, né? Obviamente você sabe disso. Muito amiga da tua esposa também. E conversando com ela, a gente percebeu que aquilo que eu fazia profissionalmente, né, como algo que era somente parte daquilo, da minha experiência, se tornava algo extremamente necessário, mesmo que básico, principalmente no mundo médico, né? Foi aí que a gente surgiu com a Decifra. Minha formação é da administração, sou formado no Mackenzie, tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas.
Então, não sou um bacharel, sou um especialista em administração, né? E minha carreira médica foi basicamente como... administrativa, foi basicamente como um BPO, né? Dentro das empresas que eu trabalhei. Maravilha. Você sempre trabalhou na área de finanças e estruturação das finanças das empresas que você trabalhou. E a gente vai entender o que é isso agora dessa estruturação. Marquinhos, você hoje dentro do UBS, você cuida de pessoas que têm grandes fortunas, acima de 30 milhões de reais, para investir no mercado. Você tem que entender muito de economia, muito de números, para você dar esse suporte ao seu cliente. Ao mesmo tempo, você junto com o Felipe, vocês são sócios fundadores da Decifra, que é trazer esse conceito de estruturação para o médico. Exato. Creio que muito pela esposa, Adriele, que já trabalhou com a gente na SB. Verdade. Na época da pandemia, exatamente, né? Exatamente, a Adriele trabalhou conosco. Então, muito pela esposa do Felipe, a médica pediatra, vocês viram essa dor no mercado e montaram a Decifra. Eu quero que você diz para a gente alguns números, como que você enxerga hoje o planejamento, a estruturação do ponto de vista financeiro do médico. E quando a gente está falando de financeiro aqui, eu não estou falando de investimentos, de investir o que sobra. Exatamente. A gente está falando de gerenciar os recursos para sobrar mais. Uhum. Mas depois que sobra é um outro capítulo. A gente já até teve um episódio aqui para falar do que sobra. A gente não está falando do que sobra, a gente está falando como que a gente trabalha para sobrar mais. Exato. E eu queria que você trouxesse esse panorama para a gente. Legal. Até em contato com a minha cunhada, né? Minha esposa é irmã da esposa do Felipe. A gente sempre viu esse gargalo no médico, né? De realmente ter esse acompanhamento financeiro de uma forma mais até crível, vamos dizer assim, até entender. E aí, quando a gente começou a falar da Decifra, vamos tentar achar dados e entender se isso realmente é uma coisa estrutural, se não é só um achismo, a gente se surpreendeu com alguns dados que a gente encontrou. Tá? As pesquisas mostram que 60% das clínicas, o consultório, né, negócio de médico, fecham em até 5 anos. 45% em até 2 anos. Quando você pega o dado para micro e pequena empresa, de modo geral, que é onde está inserido esse contexto, é menor. Aí você pega o grupo de médicos, que é o grupo, né, o topo intelectual da sociedade, que teria todas as condições de estudar, entender e fazer uma boa gestão. Tem uma estatística pior do que o geral, aí você começa a ver, bom, algum problema tem aí. Agora, o médico oferece um serviço diferenciado, né, sem dúvida. O cara estudou muito, de especialização. Por que será que isso acontece? E aí o nosso diagnóstico é basicamente sempre gestão. O médico ele acaba entendendo que você simplesmente prestar um serviço diferenciado da medicina, né, que realmente é uma coisa diferenciada, é o suficiente para você ter sucesso. E não é. E aí o grande ponto que a gente falou, né, a agenda cheia não é bolso cheio. Não quer dizer que só porque você está atendendo o cliente, só porque você é um excelente médico, que você vai ter resultado no final. E aí a nossa tese, inclusive, e a necessidade de explicar para o médico o que é um DRE e o que é um demonstrativo, na nossa opinião, vem muito daí. Você precisa gerenciar o seu negócio, porque das duas uma. Ou, igual na ilustração que a gente trouxe aqui, né, o exame, gestão é uma doença crônica. Gestão não é um negócio, não, pode ser que dê certo. E nesse sentido, você precisa estar sempre examinando. É uma entropia negativa. Se você não fizer nada, vai dar errado. Então, o que essa estatística mostra? 60% morre, porque vai dar errado se você não fizer nada. Ou se você não deixa a vida me levar. 45% em 2 anos morre. Então, vai a óbito, né? Então, sendo um doente crônico, o que você tem que fazer? Você tem que estar acompanhando sempre esse doente crônico, ou seja, tem que estar gerindo. E aí a gente começa a puxar o porquê do DRE. É porque ele é a essência dessa gestão, né? Aquela frase famosa do William Deming, né? Pra quem não sabe, um dos pais da gestão, não se gerencia porque não se mede. Tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase. Agora, para eu gerenciar, que a gente acabou de falar, que eu acho que é o grande gargalo que a gente vê que existe, né? Que essa estatística prova, vamos dizer assim, você precisa medir. E aí como é que você mede? Você mede com DRE e com demonstrativo. Então é isso que a gente tem visto um pouco que assustou a gente no ambiente do negócio médico, vamos colocar assim. E baseado nesses números, existe uma oportunidade de mercado grande para vocês atuarem. Felipe, eu vou focar um pouco mais no aspecto teórico aqui, da necessidade, nos aspectos macroeconômicos com
com o Marquinhos e depois eu gostaria que você falasse um pouco de como funciona, como vocês apoiam os médicos na gestão da finanças. Combinado. Marquinhos, você trouxe muito bem essa sua comparação sua também, que você fez na imersão, de velejar, né? Quando você está num barco, a velas, imagina se você olha para a bússola a cada 6 horas. Se você olha a cada 6 horas, a chance de você sair da rota é muito grande. Uhum. Agora, você tem que olhar a cada 20, 30, 1 hora para você se manter na rota. E aí que eu queria que você fizesse essa sua comparação. Aonde está a comparação para onde o médico precisa olhar e o que ele tem que olhar para ele manter o negócio dele na rota? Boa. Eu acho que aqui tem vários aspectos. Eu até começaria com um ponto, até para não assustar, a gente aproveitar que a gente falou do hemograma e tudo mais. Primeira coisa, olhar para um demonstrativo, às vezes o médico se assusta, né? Pô, mas eu não sou de finanças, eu não entendo. Gente, é uma questão de familiaridade, né? Todo médico, chega uma queixa clínica ali, ele vai trazer o exame laboratorial, que nada mais são do que números. 90% dos casos é um número. E o médico pega um hemograma, ou o exame que ele pedir, ele bate o olho no número, ele já tem uma noção, né? Ele vai compor aquilo com o quadro clínico e vai chegar no diagnóstico dele. Gente, com demonstrativo financeiro é igualzinho. Você precisa ter familiaridade. Cada caso é um caso. Com essa familiaridade, conforme você vai vendo, você vai tendo os insights muito rápido. E esses insights, eles vão desde a última linha, né? E aí te respondendo, você pode desde ter qual a minha margem de lucro final. E aqui eu queria até abrir um parênteses, só para o médico ver o impacto. Eu diria assim, pegando um paralelo com serviços de modo geral, uma margem de lucro saudável seria uns 30%, tá? Então, se o seu negócio tem menos de 30%, já é um grande, assim, luz, não é nem amarela mais, já está vermelha essa luz. Poderia ter 30% facilmente, vamos colocar aqui. E vou trazer um exemplo, a gente conhece um caso de uma clínica que decidiu fazer gestão da clínica. Fica na região de São Paulo, assim, clínica paga aluguel caro, lá na região do Ibirapuera, em torno do Parque Ibirapuera e tudo mais. Tinha uma margem de 20% e conseguiu levar mais para 60%. Então, assim, fazendo, vamos colocar assim, a mesma coisa, mesmo ticket lá de consulta e tudo mais, triplicou, né, de 20% para 60% o lucro da clínica. O que é isso? É só fazer gestão. Você não precisa aumentar o preço da consulta para ganhar 3 vezes mais. Você pode só fazer gestão. Então, o primeiro número, que eu acho que é o grande número assim, que tem que bater o olho, você tem que ter na sua cabeça. Se você hoje se perguntar qual a margem líquida da minha clínica ou do meu consultório, você não sabe, já temos um problema grande aí. Você precisa saber esse número de cabeça e rápido. Agora, e aí o ponto que quero trazer é esse, né? 30% é uma baliza. Agora, dá para ter 60% se você fizer uma boa gestão. 20% é muito ruim, mas ir para 40% não é difícil. É só você fazer uma boa gestão, só que você não vai conseguir sem a boa gestão, né? E a boa gestão volta o ponto, né? Você tem que ter a medição. E nessa medição, o grande ponto é que assim, a margem é a última linha. Essa última linha é composta por várias linhas que vêm antes. E aí, volta o ponto da familiaridade. Você começa a olhar e fala assim, poxa, meu aluguel. O aluguel é uma baliza boa, assim, algo entre 5% e 10%. Porque o aluguel, né, o seu espaço físico, ele tem que potencializar você como médico na sua consulta. Se você pagar muito caro pelo aluguel, né, nessa proporção para a receita, ou você está na localização errada, ou você está cobrando pouco pela localização que você tem. O outro oposto também, se o aluguel é muito pequeno, talvez você está colocando em risco a sustentabilidade de você manter a sua agenda. Talvez você tenha que considerar cobrar um pouco menos, né? Não tem certo ou errado, mas você tem que ter noção das balizas. Despesa com pessoal, né? Normalmente gira em torno de 25% a 30%. Esses números, eles são assim, grandes benchmarks que eu acho que a gente pode agregar e a gente gosta de trazer, mas eu volto no ponto. Você precisa conhecer o seu negócio como médico e saber qual número faz sentido para você. E às vezes testar até um número diferente. Só que você só pode fazer isso se você está medindo o seu negócio. Você traz um conceito muito interessante, que é uma visão de olhar. Como que você começa olhando, por onde você começa. Então, quando eu estou olhando o hemograma, eu tenho o valor de referência. Então, aquele valor de referência, ele vai me mostrar se o paciente está na rota certa. E dependendo acima ou abaixo, vai orientar a minha conduta. O DRE é a mesma coisa. Primeiro de tudo,
você precisa ter listado as suas fontes de receitas e as suas fontes de despesas, que é o demonstrativo do resultado do exercício. A primeira coisa, quando você tem isso listado da melhor maneira possível, você sabe a sua margem de lucro, que é o que você trouxe, que você tem que saber isso na ponta da língua. Terceiro, cada linha de despesa vis-à-vis com a receita. Como você bem disse, se eu estou pagando um percentual muito grande de aluguel frente à minha receita, eu estou no lugar errado, ou seja, eu estou num bairro muito nobre para o serviço que eu entrego, ou a minha precificação está muito errada, porque eu estou faturando pouco para o tanto que aquilo pesa na minha receita. Funcionários. Então, quando você... A primeira coisa, tem que ter o DRE, porque senão você não tem o hemograma para você tomar a decisão. É quando você tem o DRE, esta maneira de olhar que cada despesa é um recurso. É um recurso que você tem para potencializar a sua receita. Porque senão não faz sentido você ter um negócio. Se não for para você usar a despesa como um potencializador da sua receita, não faz sentido você ter um negócio. E aí eu quero devolver para você trazer alguns benchmarks. Eu sei que você está trabalhando no e-book e a gente vai mandar isso para a base, todos os e-mails dos cadastrados. Hoje a gente tem uma base de mais de 40 mil médicos cadastrados. Nós vamos compartilhar com a nossa base esses benchmarks. E fica a minha dica aqui para você. Se você quiser receber toda essa comunicação, a gente tem um grupo de WhatsApp que chama Comunidade SD Escola. O link para você entrar na Comunidade SD Escola vai estar na descrição desse podcast e a gente vai mandar também esse e-book, porque eu acho que isso é muito importante. Benchmarks. Você está estudando, você é um cara estudioso, você está estudando, coletando essas métricas. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é benchmarking para aluguel, para funcionário, margem líquida, margem de contribuição. O que de números você pode trazer para a gente? Legal. E nesse ponto até do benchmark, você vê como é interessante que você mencionou até um pouco aí, né? A forma que você mede também é muito importante, né? E até fazer até um pouco um paralelo, muitas vezes a gente, acho que todo mundo tem que ter um DRE de alguma forma anual, né? Que começa por aí, eu acho que o prazo não é o ideal ser anual, deveria ser mensal para você realmente acompanhar. Até foi o exemplo do GPS no barco, né? Quanto mais recorrente você olhar, mais você corrige rota, melhor é. Você precisa saber o que você quer medir. E aí onde é que eu quero chegar? Por que isso é importante para o benchmark? Você vê na sua clínica, você tem consulta, você tem procedimento A, procedimento B, procedimento C. Você tem vários, um mix de receita, várias coisas que você oferece. E aí você precisa saber exatamente qual é a margem que você tem em cada um. Você precisa saber exatamente quanto você está ganhando com cada procedimento. E aí o primeiro ponto que eu trago é assim, o benchmark é contra você mesmo. Então, às vezes você tem que ver que tem um procedimento que você não está ganhando nada com ele e o outro está ganhando muito. Cara, provavelmente alguma coisa estranha tem aí. Talvez você tenha que ajustar algum. Talvez até, e ajustar algum, entenda que não necessariamente é você cobrar mais por ele. Mas às vezes é você entender que talvez o fornecedor para o insumo, ou seja, do que for para aquele, não está bom, renegocia. Pensa assim, né, entre em contato com colegas médicos e vê se quem você usa para fornecer o seu insumo. Porque você já tem ali claramente, e aí você vê como é engraçado, né? Volta um ponto da familiaridade. Você comparando com você mesmo, e a gente está trazendo isso muito no e-book, você comparar com você mesmo é um baita benchmark, às vezes, você tem várias linhas de receita. Para você ver onde é que você ganha e onde é que você não ganha. Esse é um primeiro, assim, que, cara, já é um low-hanging fruit, assim, para o pessoal que já te adianta demais. E até, de repente, decidir que você vai focar em um e não focar no outro, né? Depois, quando você vai para as suas despesas, aí o benchmark não é mais tão você contra você mesmo. Claro que na receita também pode ter um benchmark com o mercado, mas é um pouco mais sutil. Mas nas despesas tem vários benchmarks. A gente falou que o do aluguel, que eu acho que é real para todo médico, 5% a 10%, funcionário 25% a 30%. Então, pensa assim, a parte da sua estrutura, ela deveria te custar aí 30% a 40%. Acho que é um primeiro ponto, assim, né? Um outro lado que começa a ficar bem complicado de você trazer um benchmark único, eu vou dar um exemplo aqui que é marketing.
Até o tipo de marketing, o gasto com marketing de um pediatra vai ser um. Eu diria que talvez ali vai ser 5 a 10% da receita. Quando você vai para um cirurgião plástico, é outro nível de gasto de marketing. E tá tudo bem. Parte da característica do negócio, né? E é entender que na medicina cada especialidade é um negócio. E aí volta o ponto porque é importante você criar a familiaridade com os seus números para você entender o que faz sentido para a sua especialidade, para o nicho que você quer entender, para o que você quer fazer. Esse que é um grande ponto. E até iria até um ponto além, tá? Só abrir um pequeno parênteses aqui, Lourenço. Tudo que a gente está falando aqui já demonstrativo, eu estou assumindo que o médico passou por um processo, né, na imersão, numa mentoria, de primeiro entender qual é o nicho dele, entender o que exatamente ele quer entregar, né, o flywheel dele. Ele tem que sentar para escrever isso. Entendendo, ele tem que definir como ele vai medir o sucesso dele, né, porque eu quero atingir isso, tá bom, mas o que você define como sucesso atingir? O que significa atingir isso? Em termos financeiros, isso também existe. Ele tem que definir ali, para eu conseguir melhorar o meu ticket, para eu conseguir melhorar a minha margem, o que eu preciso medir? Eu preciso medir meu ticket, preciso medir minha margem. Meio óbvio. Aí você define o que a gente chama até de plano de contas, tá? Ou seja, quais vão ser as linhas ali que vão compor o demo demonstrativo, né, de resultado e tudo mais. E aí sim você tem um demonstrativo que mede o seu negócio conforme aquilo que você foi buscar atingir. E aí por que eu estou trazendo essa construção toda? O benchmark... às vezes, e aí por isso é importante o pessoal ler o e-book para entender conceitos, e não é só trazer, o número é esse, pronto. Ele passa muito por você entender qual o seu nicho, o que você quer atingir, como você quer atingir e por que você quer atingir. E aí você mesmo se questionar e entender os seus benchmarks. Porque quando você ultrapassa o benchmark do aluguel e da despesa com o pessoal, e até do marketing talvez... as outras referências, elas na verdade são muito pessoais, do que você quer entregar, do que você quer atingir. E aí por isso que até o ponto muito da receita e das margens vem muito do benchmark de você com você mesmo. Da estratégia do negócio, né? Do posicionamento, da onde eu quero estar. E é legal quando você tem esse olhar, por exemplo, você citou a diferença do pediatra com o cirurgião plástico. Vamos supor que o cirurgião plástico ele olhou o plano de contas, ele ajustou a rota e ele decide investir 30% da despesa dele com marketing. Este investimento nos últimos 6 meses trouxe para ele um crescimento de 70% da receita. No final de 6 meses, o marketing não está correspondendo mais a 30%, passou a corresponder a 15%. Se esse cara tá olhando para a bússola e deu certo a estratégia, ele não vai parar de investir mais. Ele vai falar, opa, eu tenho que voltar para a taxa de 30%. Porque quando eu fizer isso, eu espero que a minha receita potencialize de novo e eu tenha um crescimento grande. Essa é a sacada. Então, quando você fica atrelado a número, você não está considerando a direção do seu barco. E aí que está o que você falou antes. Se o médico não entender para onde ele está indo, como que ele vai olhar para essa bússola? Ele não sabe se ele quer focar no segmento do público A, no público B, no público C. Ele não sabe se ele quer se diferenciar pela escala, ele não sabe se ele quer se diferenciar pelo serviço oferecido, ter um contato mais próximo com o cliente. Então, este podcast, isto que a gente está ensinando aqui, começa quando o médico sabe para onde ele quer ir, como ele se enxerga no mercado. Aí tem propósito, aí tem planejamento estratégico, aí tem missão, visão, valores. Porque quando e a gente fez recentemente um podcast com o Luiz De Luca, que a gente fala isso, desse planejamento estratégico. Quando eu tenho esse planejamento estratégico, eu estou pronto para dar esse próximo passo das finanças. E eu acredito que as finanças, eu costumo comparar com o pulmão da empresa. Ela que entrega o oxigênio para a hemácia para me permitir correr mais, para me permitir chegar mais longe. Se eu não olho para finanças, pode ser que eu esteja... não estou crescendo massa muscular, eu estou sempre chegando no mesmo lugar, mesmo que esse lugar seja lucrativo no final do mês. Mas se você não está exercitando a sua capacidade aeróbica, você está andando sempre 5 km por semana.
e você poderia andar 10 quilômetros. Então, as finanças são essa capacidade de você andar mais longe. E a estratégia é o cérebro, é o mental, é o posicionamento de onde você quer ir. Eu vou correr para 10 quilômetros, eu vou caminhar 10 quilômetros. É o seu cérebro que te permite estabelecer. Não, nos próximos 6 meses eu quero disputar uma corrida de 10 quilômetros. Então, acho que ficou bem ilustrado. Quero passar a palavra agora para o Felipe. Como que você, quando você pega esse médico, como que você operacionaliza tudo que a gente falou? Como que você ajuda o médico a operacionalizar isso dentro da Decifra? Legal. Quando a gente fala de gestão financeira, eu até fico imaginando que esse nome de gestão causa um certo tipo de apavoro, né? Pô, fazer gestão. E eu tento simplificar as coisas mais ou menos na seguinte ideia, Lorenzo. Pensa na organização financeira. Beleza, eu tenho uma conta bancária, legal. Eu tenho uma planilha, tá. Mas como que você faz essa organização? Como que você arranja tempo para isso e como que você executa isso de maneira sistemática? Que é uma coisa que o Marcos falou. Beleza, você tem essa organização, você pode fazer, mas você vai fazer ela anualmente. Você perdeu alguma coisa aí na bússola. Você errou talvez de rota em algum momento, você perdeu alguma oportunidade de um investimento em marketing, igual você falou. Então, não é só uma questão de organizar, é uma questão de dedicar tempo. E aí que a gente entra, porque até olhando algum dos seus podcasts em tempos recentes, você trata e fala do médico de assumir uma posição como dono de negócio, né? E o dono de negócio, ele tem que fazer um monte de coisa, né? No caso aí do médico, olhar o paciente, cuidado com o paciente, a gestão da clínica, a gestão de pessoas que estão embaixo dele, gestão de oportunidades, enfim, fora outros trabalhos que ele tem. E às vezes falta, de fato, um tempo para você pegar essa papelada toda, essas planilhas todas e colocar isso numa ordem aí que entra o nosso trabalho operacional, que é basicamente o seguinte. O Marcos citou isso. Quais são as suas frentes? A gente tem uma conversa para entender quais são as frentes daquela clínica, daquele consultório, daquele médico. Então, eu tenho, 4 tipos de fontes de receita. Então, a gente primeiro cria um plano de contas, que é o que a gente chama, para poder categorizar cada receita e despesa dentro do seu devido lugar. 4 fontes de receita que a gente está falando dentro da sua clínica você tem internação hospitalar, que você tem uma fonte de receita. Você tem consultas particulares. Você tem um procedimento que você faz dentro da sua clínica e você tem uma receita de visita domiciliar. Perfeito. Então, no seu negócio entram 4 fontes de receita, que são 4 serviços prestados. Certo. Se você está com a bússola e o GPS bem paramentado, se você tem um plano de contas, você teria que saber qual que é a margem de lucro de cada desses serviços que você presta. E do total também, né? E do total. Uhum. Então, voltando a palavra para você ajuda o médico a enxergar quais são as fontes de receita e a ele ter esses números por serviço prestado. Por serviço prestado. Então, porque geralmente... O que acontece? A pessoa tem tudo dentro de uma estrutura bancária só, que é um CNPJ, vamos lá, um CNPJ, um CPF. E essa categorização que a gente chama de plano de contas, ela serve para receitas e para despesas. Porque às vezes é o seguinte, você tem, igual você mencionou, uma fonte de receita que é via internação hospitalar. Isso não impacta no seu custo de aluguel. É uma coisa que impacta somente na fonte de receita, que são dos atendimentos clínicos. Então, nossa primeira conversa é para entender onde que está cada coisa. Como é que é o trabalho dessa pessoa em si. Então, o que ele faz, onde ele recebe. E, a partir daí, estabelecer não somente fontes de receita, mas também, junto com elas, as fontes de despesas. E alocar elas de uma maneira quadrada, né? Cada uma debaixo do seu devido quadrado. E daí você tem. Automaticamente, a gente gera isso dentro de uma plataforma. A Decifra tem uma plataforma própria de operacionalização do nosso trabalho, que, na verdade, ela foi criada, a princípio, para facilitar o meu trabalho. Né? Se eu falo para o cara que planilha leva tempo, obviamente, eu querendo fazer um trabalho de diversos clientes dentro de um tipo de planilha, também leva tempo. Então, a plataforma ela otimiza porque ela faz todo o processo com extrato bancário via Open Finance. A gente também consegue exportar nela outras planilhas que estão ali para poder agregar aquela somatória de informações numéricas.
Então, tudo a gente faz dentro desse plano de contas, dentro dessa plataforma nossa, para que a gente consiga agilizar a entrega dos resultados e dos relatórios. E daí, com esse plano de contas feito, essa automatização de extratos e relatórios, a gente consegue, então, gerir os DREs no total e por categoria. Então, ali, de uma maneira prática e fácil, você consegue visualizar quanto que você está entrando e está sendo da sua conta, por exemplo, da sua gestão, da sua clínica, do seu CNPJ, e quanto cada categoria de receita e despesa também está gerando valor. Tem alguma que dá mais prejuízo, alguma que dá mais lucro, e depois também você tem o total de todas elas também. Então, a ideia é você olhar tudo, o específico e o geral. Então, a plataforma da Decifra, via Open Finance, ela conecta com a conta bancária do Sim, CNPJ. Isso. E aí, na conta bancária, nascem as despesas e as receitas. É para estar tudo lá, né? É para estar tudo lá. Pode ser uma ou mais de uma. E aí, você, via Open Finance, a plataforma da Decifra, ela chega como se fosse um extrato bancário Sim. lá no seu sistema. Exato. Entrada, saída e entrada. E aí você vai classificar essas saídas e essas entradas de acordo com o plano de contas que você ajustou com o médico, com o seu cliente. Entendendo o negócio dele, isso. Entendendo, você ajusta no plano de contas. Uma vez que você está atualizando isso periodicamente, ajustado ao seu plano de contas, todo final de mês você tem o então DRE, que é o hemograma. Você gerou o relatório e aí você pode entender que o seu aluguel está pegando 25% da sua receita. Opa, aqui tem uma bandeira, aqui tem uma luz vermelha aqui que eu preciso agir. E aí vocês vão falar assim, ó, o que você acha aqui, né, do aluguel? O aluguel, será que tem alguma saída para mudar do aluguel? E o cara você vai levar o problema para ele. Exato. Né? Porque a decisão final é do dono do negócio, né? A decisão final é do dono do negócio. Porque eu vejo que é um receio, e o que eu sempre falo, que não caia na conversa que as pessoas vão tirar o seu tempo. Não. Foca em atender o paciente. Foca em atender o paciente porque você é bom na medicina. O resto você deixa tudo comigo. Gente, isso é o maior absurdo numa economia competitiva de hoje. Você focar só no seu negócio médico de atender cientificamente seu paciente, você está esquecendo de todas as outras coisas. Isso te deixa vulnerável. Isso te deixa refém de todos os seus fornecedores. Você não sabe escolher quem vai te prestar serviço. Você não sabe medir quem vai te prestar serviço. Você não sabe demandar quem vai te prestar serviço. Por quê? Porque você está olhando só o hemograma. E o que vocês fazem é isso, ó. Aqui está o relatório. Exato. Passamos por esse processo, aqui está o relatório. Tem esse caminho, tem aquele caminho, mas a decisão é sua. Você traz dados para ele tomar a decisão. Exato. A ideia é todo final do mês, te cortar, desculpa, Marquinhos, a gente gera esse relatório. Então, com base em benchmarks, até com base conforme a gente vai criando o relacionamento com cada cliente, esse relatório a gente gera para explicar, ó, tivemos uma variação assim de um mês para o outro ou de um ano para o outro, conforme a gente vai tendo esse filme, né, de meses e dados financeiros, facilita para a gente também dar um relatório mais específico. E lógico, a decisão final é do médico. A gente vai mandar o e-mail, vai mandar o WhatsApp, a própria plataforma tem as notificações mensais para o médico entrar lá, acessar e visualizar aquele dado, né? E o nosso intuito, eu acho que tem uma frase que eu não sei, tem algumas frases no mundo que não tem, que o autor ele é anônimo, né? Ninguém conhece. Mas terceirizar não é gerenciar. E é isso que a Decifra trabalha. A gente terceiriza a operação, essa organização que eu falei, mas a gestão não. A gente fornece os dados para essa tomada de decisão, para o olhar de dono de negócio e para a gestão. E esse acoplamento na conta, é você que faz o pagamento? É a Decifra que tira o dinheiro da conta do médico e paga o fornecedor? Como que funciona isso? Não, na verdade não. Que a gente, até porque o Open Finance, o que ele permite hoje é a gente exportar dados. Na nossa plataforma não é possível, e isso até o Marcos pode falar um pouquinho mais com propriedade, que ele tem esse conhecimento técnico melhor, possível fazer o contrário, gerar
de uma plataforma externa, um token de segurança para fazer algo no sistema bancário do médico. No entanto, o que a gente tem é alertas. Hoje é dia de pagamento tal, está chegando o pagamento tal, a gente tem esse tipo de alerta e maneiras do médico olhar aquilo e ficar atento para não perder o tempo de cumprir suas devidas obrigações, né? Legal. Você ia falar, Marquinhos? Eu só ia voltar no ponto até que você mencionou, né, do médico tem que ter o olhar do dono ali, o médico tem que fazer, né? Até quando a gente estava pensando na Decifra, né, Fê? A gente chegou a pensar assim, será que a gente vai sugerir o médico o que fazer? E a gente foi aprofundando esse tema, a gente viu que seria a maior furada do mundo. Porque volta ao ponto, você lembra o que eu comentei agora, né? O demonstrativo só é útil para o médico se ele primeiro entende onde ele quer chegar. Então, assim, eu não sei necessariamente onde o médico quer chegar. É ele que sabe. Então, essa história do olhar do dono, a gente, como Decifra, entendeu que a melhor coisa para a gente é que a gente ser um potencializador da gestão do médico, e não substituir a gestão do médico. Então, a gente quer ser um ecossistema, e a gente falou de e-book, né? A gente está falando de tudo isso, e a gente entende que, poxa, parceria com a saúde digital é fundamental, porque a gente quer, de alguma forma, ser um ecossistema daquele médico que entendeu que ele precisa ser um gestor de negócio. Então, eu quero trazer e-book, eu quero trazer material para trazer conhecimento técnico para ele estudar e buscar esse conhecimento. Eu quero trazer a plataforma onde ele vai ter a métrica para ele poder gerir esse negócio, mas ele vai gerir esse negócio. É muito interessante, né? Vocês que me acompanham aqui, porque eu bato muito nessa tecla, né? Você tem que ser o dono do seu negócio, você tem que gerir o seu negócio. E isso obrigatoriamente, não é potencialmente, obrigatoriamente vai te trazer mais trabalho. E isso, muitas das vezes, está na contramão do que o mercado vai te oferecer. Porque você é médico, você tem um poder aquisitivo interessante, você tem capacidade de geração de caixa. Então, o que você vai ver predominantemente no mercado são pessoas querendo te tirar o seu trabalho. Não, vou te tirar o seu trabalho. Todo mundo sabe que o seu principal problema é tempo. O principal ativo do médico é tempo. E aí você vai encontrar pessoas que te trazem facilidades para economizar o seu tempo. Agora, a mínima coisa que a gente tem que ter é bom senso. É possível economizar tempo com o que aquele outro está me oferecendo? Se você acha que isso não é possível, tem uma parte sua que você tem que fazer, gastando mais tempo. E aí, gastando mais tempo, não quer dizer que você sempre vai trabalhar mais, mas você vai ter estratégia, você vai potencializar os seus recursos. É assim que os CEOs das empresas fazem. Por que ele virou CEO? O tempo de trabalho dele é o mesmo. Como que ele consegue gerenciar 100 mil, 5 mil, 10 mil funcionários? Porque ele entende o processo e ele não está delegando algo que ele desconhece totalmente. Então, esta fase atual, e a SD Escola encaixa nesse momento, é uma fase em que o médico nunca precisou fazer isso. E, de fato, não precisava. Porque a economia sempre foi superavitária. Ele, comandando o consultório, a clínica dele, focado somente nos aspectos técnicos, isso já trazia para ele uma fonte de receita que o permitia de adquirir patrimônio, viajar todo ano para o exterior, crescer patrimônio, ter renda. Hoje não é assim mais, porque o mundo está mudado, o mercado está mais competitivo. Então, você precisa adquirir essas novas camadas de conhecimento. Então eu vou trabalhar mais. Não, você vai trabalhar de forma mais inteligente. E é por isso que existem as pessoas certas e os conceitos, e muito passa na educação. Tanto é que vocês estão investindo bastante em educar o médico. Porque ter com vocês um médico que quer, não, faz tudo para mim, a chance de você perder esse médico no meio do caminho, ter um churn é grande, porque o próprio negócio dele não vai se sustentar para pagar. Ele vai estar nos 60% que quebrou em 5 anos, infelizmente. Né? Perfeito. Fala. Não, porque uma das abordagens que a gente recebe é justamente essa, né? Então eu posso mandar, sei lá, o meu administrador, minha secretária embora. Não é essa a questão. A gente não está aqui para foi o que você falou, tirar algo do médico, é responsabilidade dele. É aquele entendimento de que o seu gerenciamento ele tem que ser otimizado na operação.
Então, o que a T-Cifra traz é a possibilidade, a facilidade de otimizar tempo. Aí fala assim, não tem que gastar tempo para fazer isso. Não tem que gastar, você tem que investir tempo. É um tempo gerencial de um dono de negócio que está sendo investido com uma leitura, com um olhar de relatório, para poder pensar estrategicamente. Então, onde que isso impacta na sua operação? Sei lá, eu posso otimizar a minha equipe de atendimento, minha secretária, com vendas, com treinamento, com CRM bacana. Sim, enquanto esse operacional está sendo facilitado pela T-Cifra. Mas isso não muda a tua operação, muda a maneira que você gerencia, né? Essa eu acho que é a grande tônica do nosso negócio. E aí, desculpa, mas tem um ponto também que eu acho que até é um pouco de conscientização também, né? Porque, beleza, até então não precisava ter um mercado, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o outro lado também, vamos pensar junto, né? A gente falou aqui sobre você tirar eu vou colocar um dia por mês, tá? Um dia por mês, acho que nem precisa tudo isso, mas vamos assumir que é um dia por mês. Então, é um dia em 20 dias úteis. Então, você abriu mão de 5% da sua agenda, né? 1 sobre 20. Só que eu falei o exemplo no início. A clínica lá, que a margem saiu de 20 para 60, triplicou. Então, você abriu mão de 5% de receita e aumentou essa receita em 200%. E aí, eu não acho nem um pouco difícil você conseguir, via gestão, aumentar a sua receita em 20, 30, 40, 50 ou até 200, 300%, igual esse caso. Então, você vê assim, você não tá perdendo nada. Você não está gastando seu tempo com isso. Você está investindo para ter um retorno ainda maior. Eu acho que você mencionou sobre o benchmark, ele é muito, principalmente na parte de despesa, ele é muito pessoal, né? E é exatamente por conta disso. Quem vai olhar e vai dar a tônica é o cara que conhece o que ele faz e sabe onde ele quer chegar. Então, por isso que ele se torna pessoal e por isso que o gerenciamento e o olhar disso é extremamente necessário, né? Não é alheio. Perfeito. E vocês estavam lá na imersão e vocês viram, eu posso garantir que se o médico reserva um horário na agenda dele estratégico, sem correr, tira as incertezas fora. Ele calcula e aí ele vai bloquear um horário da agenda dele. Para quê? Para ele ter ações estratégicas de um dono de negócio. O CEO do seu consultório, o CEO da sua clínica. E eu preconizo pelo menos um período por semana, vocês viram lá. E vocês também viram o depoimento dos nossos mentorados que fizeram isso. Excelente. Você viu que o Camilo falou, que a Regina falou. Fantástico. Então, quando eu falo, o médico está no topo da pirâmide intelectual, o topo da pirâmide de oportunidades e o topo da pirâmide de relacionamento. E quando ele não tem esse papel estratégico, ele está igual o Charles Chaplin apertando parafuso. Ele está no topo, mas ele não aproveita esse recurso porque ele está gastando todo o seu recurso com o operacional sem ter estratégico, sem saber qual que é o próximo passo que ele vai dar. Otimização, né? Ele não consegue otimizar os recursos. Agora, quando ele fala, eu vou cortar isso aqui, eu vou reservar um período na minha agenda por semana para fazer todas essas, para cuidar do marketing, de vendas, de finanças, para testar uma nova ferramenta de tecnologia que vai cortar o tempo dele. Quantos médicos não acham lindo os transcritores de IA para escrever no prontuário, mas quantos contratam? Porque eles não têm tempo para testar. Sim. E olhar as finanças. Então, acho que esse é o grande... Isso não é da noite para o dia. Não. Isso não vai... não tem promessas falsas, não. Você vai dobrar o seu faturamento, você vai triplicar o seu faturamento. Isso não existe. Agora, não fazer isso, você pode cair na estatística que o Marquinho trouxe aqui para gente. E tem uma coisa, você trazendo essa estatística, a gente tende a agravar a pessoa que deu certo. Mas a gente apaga da nossa cabeça os que dão errado, né? Então, quando a gente olha na nossa especialidade, a gente olha para aquele X, que todo mundo tem um ali, que você vai ver, você fala, cara, mas aquele cara o cara não sabe nada de gestão, nunca fez nada, e ele tá tudo tão bem sucedido, o negócio dele vai tão bem. Poderia estar melhor, né? Mas tá bem. Por quê? Porque teve alguma conjuntura de fatores que levou aquela pessoa a fazer isso. Mas numa economia competitiva, essas pessoas elas são cada vez mais escassas, porque depende do acaso, depende de uma conjuntura de fatores darem certo. Para você prosperar, para você dar certo sem essa visão de dono, essa visão de negócio. Então, pessoal, eu queria, para a gente encerrar,
eu queria que você gostaria de deixar de mensagem, Marquinhos, para o nosso público aqui? Eu acho que o médico, que nem você falou, ele está no topo da pirâmide intelectual do Brasil. E aí me assustou quando eu vi a estatística que eu mencionei de que médicos, gestores de negócio quebram muito mais do que qualquer outro aqui, aí, sem detrimento de qualquer outra profissão, mas assim, até o negócio da esquina ali. Médico, acredite que a gestão, ela, não estou falando sobre quebrar ou não quebrar, mas ela traz valor para o seu negócio. Qualquer empresa grande, ela tem uma gestão forte, né? Você precisa estar ali medindo e tem os relatórios gerenciais, que eles acompanham indicadores, às vezes semanais, né? Então, médico, acredite no valor da gestão, que você pode extrair muito mais renda, você pode extrair muito mais lucro da sua empresa, não só se treinando, acho que isso faz parte também, mas também parando para ter o olhar de dono e entendendo o diagnóstico, o check-up do seu negócio. O seu negócio tem uma doença crônica que se chama competição. Se você não cuidar dele nessa doença crônica, ele pode morrer ou ele não vai estar entregando o que ele poderia entregar. Ele está sempre aquela coisa, o paciente que tem uma dor crônica que ele não sabe que poderia curar. Você precisa ter o seu check-up e você precisa agir em cima dele para poder executar. E, por favor, acompanhem. Vai ter o webinar que a gente vai tentar ter um treinamento também mais aprofundado, mais técnico em cima disso. Acompanhe no Pessoal Saúde Digital e acompanhe o nosso site também da Decifra, o www.decifra.com.br, para vocês poderem ter acesso ao e-book também e até entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer receber os médicos lá para bater um papo com a gente na Decifra. Maravilha. Felipe. A SD Escola de Negócios trabalha em cima de 5 pilares. Você vai me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Tá. Mas vendas, marketing, tecnologia, finanças e o quinto está me falando na memória. Gestão. E gestão. Desses 5 pilares, gestão é o seu primordial. Para você fazer uma boa gestão, você tem que conhecer as suas finanças. Como que você vai tomar a estratégia certa de marketing ou de venda? Sabendo como que está a saúde do seu negócio, a saúde financeira, o seu DRE, as suas margens. Então, pense nisso, é uma coisa que a gente quer deixar, de certa forma, não é aqui vendendo o nosso, fazendo o jabá, né, da nossa empresa, mas é o que o Marcos falou, 60% morre, fecha por falta de gestão, por falta de um olhar apurado com as finanças. E complementar o que o Marquinhos disse aqui, se você tiver dúvidas sobre isso, quiser entrar em contato para conversar conosco, estamos de portas abertas. Pode utilizar nosso e-mail, contato@decifra.com.br. Eu mesmo entro em contato contigo, a gente bate um papo e para poder te auxiliar com a saúde do seu negócio, com a saúde do seu empreendimento, do seu consultório, né? E com a sua saúde pessoal, que isso impacta também, né? Com certeza, com certeza. E esse dado, né, dos 60%, e às vezes é um negócio, o CNPJ morreu, mas nem sempre a pessoa física desse médico. Tomara que não. Porque, não, é o que eu quero dizer. Mas o cara tem que ficar dando pulo com pessoa física, Exato. e aí impacta a saúde dele, cara. Estresse, sei lá. Aí ele abriu o negócio, tentou ir, não teve gestão, aí ele fecha, teve Isso um prejuízo, mesmo. mas ele recupera esse prejuízo à custa de plantão, às custas de trabalhar absurdamente. Sim. E sem uma visão estratégica. Então, isso é um ponto que você Preocupante, deve né, olhar. Porque você pode falar essa estatística é muito alta. Porque provavelmente a gente não enxerga essas pessoas. A gente não enxerga, porque ele não é a padaria da esquina que quando quebra, todo mundo vê. O Instagram é sempre bonito, né? O Instagram derrota ninguém bonito. Conta, né? As derrotas guarda pra si. Então você não fica sabendo. Às vezes seu colega já quebrou várias vezes, você não tá nem sabendo. Mas é só olhar no seu ambiente médico. Infelizmente, isso é triste. Eu conheço alguns, pessoas já de carreira, com seus 70 anos de idade, tendo, igual você falou, ficar correndo atrás de plantão, porque lá atrás entrava dinheiro e sobrava, mas não tinha gestão. E está colhendo hoje, no final da vida, quando era justamente para o cara estar desfrutando do que ele fez ao longo da vida. É triste isso. Não é uma notícia que a gente fala com nenhum tipo de alegria. É triste. Exatamente. E por isso que a gente entra realmente para ajudar. É um trabalho social também, pensando na pessoa, né? Nesse sentido. Exatamente. Gente, obrigado. Um prazer gravar aqui com vocês. Somos amigos há muitos anos, então eu fico muito feliz de vocês estarem se posicionando com a experiência de vocês para atuar nessa lacuna. É uma lacuna que o médico precisa
e contem com a SD Escola, porque isso está muito alinhado com o que a gente acredita que o médico precisa. E eu desejo sucesso aí para Decifra com S. Com S, aí porque tem é o cifrão, né? O S de cifrão, isso. por isso que é Decifra, né? Isso. Obrigado, Lourenço. Valeu, pessoal. Obrigado. Ó, esse assunto aqui a gente trabalha muito na nossa imersão. Você vai ter um choque de realidade. Escutando os depoimentos, um aluno falou, cara, eu tive um choque de realidade. Foi desconfortante estar na sua imersão. Eu falei, então cumpri o meu papel. Porque é exatamente isso. Eu quero te trazer a realidade, eu não te prometo crescer, duplicar, triplicar seu faturamento, mas você vai ver lá médicos sérios, outliers, que sabem o que estão fazendo, que entendem o mercado atual e que têm um genuíno interesse em te ajudar a navegar nesse mercado. Então, o link está aqui na descrição desse episódio. Fala que você veio do podcast, que você vai ter um desconto especial, porque você é o nosso seguidor aqui do podcast Saúde Digital. Obrigado e até a semana que vem.